E, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Da mulher que me chamaram, ela não estava conseguindo botar seu filho no mundo. E era noite de luar, essa mulher assistindo num pobre rancho. Nem rancho, só um parapi à toa. Eu fui, abri, destapei a porta, que era simples encostada, pois que tinha porta. Só não a lembro se era um couro de boi ou um tranço de buriti. Entrei no olho da casa, lua me esperou lá fora. Mulher tão precisada, pobre que não teria o que com que para uma caixa de fósforo. E ali era um povoado só de papudos e pernósticos. A mulher me viu de esteira em que estava se jazendo, no pouco chão, olhos dela alumiaram de pavores. Eu tirei da algibeira uma cédula de dinheiro e falei: Toma, filha de Cristo, senhora dona, compra um agasalho para esse que vai nascer defendido e são, e que deve se chamar Riobaldo. Digo ao Senhor, e foi menino nascendo. Com as lágrimas nos olhos, aquela mulher rebeijou minha mão. Alto eu disse não me despedir. Minha senhora dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. E saí para as luas. Aquelas obras então de Adorim não visse? Ah, conselho de amigo só merece por ser leve, feito aragem de tardinha, palmeando em lume d'água. O amor dá as costas a toda reprovação, e era o que de Adorim agora desfazia em mim, no amargoso. Repuno que você está diferente de toda pessoa, Riobaldo. Você quer dançação e desordem. Mexi meu cuspe dentro da boca. A bem é que falo, Riobaldo, não se agaste assim, e o que está desmudando em você é o cômpito da alma, não é razão de autoridade de chefias. Diadorim disse, e a voz dele, ecosa, me rodeou a certas sinceridades. Amizade de amor surpreende uns sinais da alma da gente. E qual é arraial escondido por detrás de 7 serras? Aí demorei. Eu ia aceitar essa repreensão? Ah, nunca. E desaguardadamente eu atinei com outro motivo para opor. A extratada conversa que Diadorim tinha tido a de parte com o arrieiro de uma tropa. Perguntei contra. O segredo com o velho arrieiro da tropa de Adorim que se falaram era de minha pessoa? Essa tropa que passara por nós dias antes rumava para o Abaeté, com carga de fumo, mantas de borracha, couros de onça e de lontra e cera de palmeiral, pouca coisa. Fossem atravessar o rio num porto, iam passar por terras minhas conhecidas nos sertões menores. Agora eu queria saber. Aquele levou um recado meu, instruí o homem que levasse um recado. Um recado de mim? Aí ei que mal fiz. Um recado, mas tu não pergunte, Riobaldo, que o que fiz foi. Dizendo de Adorim se arredou de mim com uma decisão de silêncio. Não vê que nem precisava, eu tinha guardado meus ouvidos. Eu não queria escutar o reto naquela ocasião por desânimo de ser. Diadorim tinha citado a alma. O que ele soubesse, não soubesse, não tinha ciência de coisa nenhuma. Da arte em que eu tinha ido estipular o oculto nas veredas mortas, no ermo da encruzilhada. Aquilo não formava meu segredo? E mesmo na dita madrugada de noite não tinha sucedido tão, pois o pacto nenhum, negócio não feito. A prova minha era que o demônio mesmo sabe que ele não há, só por só, que carece de existência. E eu estava livre e limpo de contrato de culpa,
podia carregar nômina. Rezo o bendito. Traz tempo, mais outras coisas sobrevinham, mas por roda normal do mundo ninguém podia afiançar o contrário. Apus pedra por sobre pedra, não guardo lembrança. Eu era o chefe, vez minha de dar comando e estar por mais alto. Zé Bebelo tinha de todo desaparecido. Agora o que se carecia era de se pegar mais munição. Todos deviam de me obedecer completamente. Só eu não queria abusar. Por que não queria? Ah, então eu estava em dúvidas. Até por isso era que eu estremecia fino no ouvir certas menções. A haver a coisa de que me longe me ameaçasse feito o vem-vem das nuvens de chuva. O demo mesmo assim podia me marcar? Se não fosse, como era que Diadorim viesse vir com aquelas palavras? Acho que eu não era capaz de ser uma coisa só o tempo todo. De que Diadorim se estranhava era do seguinte: tinha sido o que acontecia com um sujeito senhor, um que disse se chamar Nhô Constâncio Alves que topamos no chapéu do boi, e também do desgraçado do homenzinho na égua, com o cachorro dele, que vieram vindo 3 léguas depois daquele, as coisas vãs esparramáveis, de que tivesse neste mundo um tal Nhô Constâncio Alves. O que era que eu ponderava com isso? Mas ele mesmo ali loguinho falou que era nado no pé da Serra de Alegres e sendo da minha primeira terra também. Foi bem tratado, mas disse que podia ser de ter me conhecido quando eu menino. Isso me disse aquele Nhô Constâncio Alves. Queria recompensas? Aos princípios não degostei de prosear com um antigo assim, com o patrício asseado em suas roupas e bem avindo. Aí ele tomou café com a gente, a dar que o homem foi-se avontadeando, encompridando as respostas. Eu mesmo dava jeito para que ele tomasse coragem. Até que um certo momento o pretinho guirigóce chegou sorrateiro e emitiu em minha orelha: e o chefe, a arenga do menino guirigó que às vezes bem não regulava. O capeta, ele falou no capeta? Ou então, só de olhar para ele e escutar, eu pensei no capeta. Mas que era do capeta eu entendi. Daí, de repente, quem mandava em mim já eram os meus avessos. Aquele homem tinha quantia consigo, tinha consciência ruim e dinheiro em caixa. Assim eu defini. Aquele homem merecia punições de morte, eu vislumbrei adivinhado. Com o poder de quê? Luz de Lúcifer? E era, somente sei. Ah, porque sem prazo se esquentou em mim o doido afã de matar aquele homem, 3 matado. O desejo em si que nem era por conta do tal dinheiro, que bastava eu exigir e ele civilmente me entregava. Mas matar assassinado por má lei, pois não era? Aí esfreguei bem minhas mãos, ia apalpar as armas. Aí tive até um pronto de rir. Nhô Constâncio Alves não sabia que a vida era do tamaninho só menos do que 1 minuto. Ah, mas então do sobredentro de minhas ideias, do que nem certo sei se seja meu uma minha voz, vozinha forte demais, de tão fraca, suministrou um cochicho. Foi em tão curta ocasião que teve, essa vozinha me deu aviso. Ah, um recanto tem, miúdos remansos, aonde o demônio não consegue espaço de entrar, então, em meus grandes palácios. No coração da gente é o que estou figurando. Meu sertão, meu regozijo, que isto era o que a vozinha dizia. Tento cautela, toma tento, Riobaldo, que o diabo fincou o pé de governar tua decisão. A anteguarda que ouvi e ouvi setiado, e estribei minhas forças energias, que como? Tem então freio possível? Teve que teve,
Aí resisti o primeiramente, só orçava, um instante que é, o Senhor nele se segure, só eu sei. Mas aquilo de ruim querer carecia de dividimento, e não tinha. O demo, então, era eu mesmo? Desordenei quase de minhas ideias. Eu matava um chiquinho só, em nome de mim? Eu não matava? Só forcejei por sobrenadar alto em mente o mando daquela vozinha. Masquei meus beiços, eu arrebentasse. Vi que acabava tendo de matar, e era o que eu mesmo queria, como tivessem espelhado ombro com ombro pelos inteiros cabíveis do chapadão. Os diabinhos mil e mil tocando lindas violas para acabar com o que eu mesmo me falasse, e de mim quisesse por valia me entender, contra o que o demônio mestre tinha determinado. Sendo que mal resisti nas últimas, saiba o Senhor. Mas, e é preciso, por aí o Senhor ver quem é, que era e que foi aquele jagunço Riobaldo. Pois em instantâneo eu achei a doçura de Deus, eu clamei pela Virgem, agarrei tudo em escuros, mas sabendo de minha Nossa Senhora. O perfume do nome da Virgem perdura muito, às vezes dá saldos para uma vida inteira. Súbito sendo, pois, que um recurso eu tive, e por uma greta me saí, levando a salvo comigo o desgraçado Nhô Constâncio Alves. O conforme foi, que isto eu espiritei, que fazia a ele uma pergunta. Respondesse a mal, morresse, mas de outro jeito recebia perdão. Aí a pergunta seguinte: se sendo que o Senhor é de minha terra, pois, conheceu um homem que se chamava Gramacedo, será o Senhor é parente dele? Só esperei ele dissesse que tinha conhecido o outro, e aí morria por eu não poder não matar, porquanto a salvação dele mermava, que nem morrão de candeia. E assim, com obrigação minha mesma, eu tinha para sempre combinado. Mas Nhô Constâncio Alves era para ganhar no aso daquilo pelo que deu, de resposta. Gramacedo? Sinto dizer, mas esse eu nunca vi, nem dele ouvi falar. Tenho parentescos com ninguém de tal nome. A minha mão já tinha estado para o revólver brandamente. Nhô Constâncio Alves percebeu o mal amém. Confuso como se rebaixou um pouquinho no tamanho. Ele devia de estar abrindo os joelhos por tremor de medo nas pernas. Aí ele mesmo então achasse que carecia de muito morrer? Num pingo eu pensei traiçoeiro. O medo mostrado chama castigo de ira e só para isso é que serve. Não. Eu tinha decidido. Tinha ou não tinha? Eu? Assim, noutro repingo, arejei que toda criatura merecia a tarefa de viver, que aquele homem merecia viver, por causa de uma grande beleza no mundo a repentina. Um anjo voou dali? Eu tinha resistido a terceira vez, agora Nhô Constâncio Alves estava delivrado de perigo. Só que eu gritei. O senhor tem seu dinheiro? Ligeiro, novo, o homem caçou com suas mãos o surrãozinho que abriu. Estava cheio de notas bem enroladas e embrulhadas num pano, e assim me presenteava. Mirei aquele triste pescoço, o que em seco ele foi engolindo, que podiam ser as contas todas de um terço. Aproximei o cobre. O ele, Nhô Constâncio Alves, deixei que fosse embora, nem espiei, para dele não ver as costas. Mas aí então, para me pacificar e enterrar o outro, eu tive de falar alto. Perdoe este, mas o primeiro que se surgir dessas estradas paga. Eu disse, eu ia cumprir? De seguida, o primeiro veio logo mais adiante, quase no se inteirar em 3 léguas. Conforme houve fatos, coisa que se passou, e foi numa várzea com os boizinhos ali bem pastando. Demos com um sujeito aparecido viajor. Ele vinha numa égua. Essa égua era acastanhada com alguma altura.
Aqueles arreios de velhos era que desfaziam. Um cabo de rédea estava sendo de couro, mas o outro de sedenho. A água também cambaiava. O homem tinha cara de focinho, avançando o formato dos ossos da boca. Não tinha queixo. Desgraçado desse homem pelo que em sua vida ia ser, pelo que seus aspectos indicavam. Nem merecia dó, assim achei, mas na companhia dele atrás vinha também um cachorrinho. Eles esbarraram, o cachorrinho pegou a latir nesse ofício que quase todo cão tem, de ser presumido valente. O homem bambeou de si em cima da égua, ele estava pecando de pavor. Como que, num só relance, ele transformou 3 caras, e para o pretinho Guirigó me virei por perguntar. Aqui este deveras eu mato? Senhor mata? Senhor vai matar? O pretinho só se saiu pelos olhos, ao que escutei queixos e dentes do homem bater. Súdito indivíduo assim não tinha ação de voz nem tirava um suplicar. Tudo o que não sabia ele adivinhava. Previsse que ia morrer só para indenizar do perdão de um outro, só por preencher o lugar que devia de ser o do Nhô Constâncio Alves? Ah, não. Agora a vontade de matar tinha se acabado. Sei e soube por certo que o demo agora escondia sua intenção por desconfiar de que eu não fosse querer cumprir. Com ele, meu senhor assim é, sempre escolhe seus estilos. Ao mais, dessa vez ele sabia que não carecesse de me exuretar. Sabia que eu estava até com enjoo da situação daquele homem da égua. Meu gosto era permitir que ele fosse-se embora, forro de qualquer castigo. Mas sabia igual que eu estava na estrita obrigação de matar, porque eu não podia voltar atrás na promessa da minha palavra declarada, que os meus cabras tinham escutado e glosado. Ah, o demo bem me conhecia, devia de estar no astuto ali por perto, feitor, se pagodeando de mim, querendo ver bem boa execução do meu dever de crime. E o homem da égua o nada de tudo espiava, por mais inteiriço não se forcejava, e um espírito de silêncio ele gemia. Aí onde era que estava o anjo da guarda dele, aí tinha de morrer, carecia de morrer, porque o diabo, por novas voltas, no nó de compromisso tinha me pegado, e porque outro, ao menos, remédio não havia. O cachorrinho, por sua vez, entendia isso, e latiu, canhava, ganis, mais conseguido do que o dono ele sabia dar de gemer. Mas eu estava pensando redobrado. Como era que eu ia matar aquele sujeito anunciado de pobre e matar em vez de um outro sadio, embojo e rico? Aquilo era justiça? Vai ver, ele nem conhecesse o Nhô Constâncio Alves, nem soubesse quem fosse. Era justiça? Era possível? Eu pensei, o que era que Zé Bebelo numa urgência assim, no arco, inventava de fazer? Eu tinha preguiça de falar perguntas. Os outros parados em volta esperavam por apreciar. Ninguém não tinha pena do homem da égua, mirei e vi. Consideravam de espreitar meu procedimento. A fleima de assim, loguinho ter de botar e ouvir minhas palavras no ar, me agravou. E foi, então, para retardar os momentos que ao cego Borromeu eu indaguei. Seja o que, companheiro velho, e é lá isso? Atabafado, até porque de pedir avisos a um cego assim, em públicas varas, eu tivesse de me vexar. Se é, chefe. Aim, se é que o mercê submeteu em, senhor que quer que seja que se mate um tal? Sem termo do cego me respondeu sem razão, ao que eu tinha trazido aquele comigo para nenhuma utilidade. Senhor mesmo é que vai matar? O menino Guirigó suputou. O diabo falou com uma flauta. Te acanha, Dioguinho, não sei que diga. Vai, sebo. Eu ralhei, onde os outros riram rabo. Mas entre isso, o homem condenável, em cima da égua, amontoado sempre, chorava por si mesmo, sensato sério. Chorava, de certo, o ter crescido de sua longe meninice.
Nem perguntei o nome dele, nem de onde era que era. Naqueles casos, de nada carecia nem necessitava. A cara dele, pelo mal aventurar, se quebrava das formas e cor e perpassava. Ele era um ser com a cara desmanchada. Aí o Acauã, por um gesto de aviso meu, assentava nele sobre a estante, porque mesmo no magoar do terror, por vez um se assopra no dia doido, dá bote, dá nas armas. Agarrado todo na égua, só encolhido, encaraptado, o pobre. Vai, sebo, eu tornei a xingar o menino de infância, a de forma que eu tinha de resolver, antes ligeiro para os meus homens não me acharem a parvo, ou o demo, ainda que muito eu sei, agora esse se prespiritava por lá, sabível, mas invisível, e ele estava se rindo de mim, meu próximo. Ah, não, somei que tive pena do homem, a cachorrinha se latia. Mas como era que eu podia atirar numa triste pessoa daquelas que se semelhava com os ombros debaixo de todas as ventanias? A cachorrinha perturbava os cavalos. Aperto do dever que eu tinha de cumprir, de editada palavra. Ou eu temi também o Tranjão, o Tibes, o Cujo, que eu mesmo ajustara por meu vigiador? Seja o que, hoje mais rezo, o homem nas costas da égua, desinquieta que agora dava debate, de certo porque animal de montada, no que percebe aquele humano pavor alheio, o todo desprezo ao cavaleiro está obrigado a demonstrar. Conseguinte que, sobre assim, todos riram mais. Ele já está se deixando. Algum reparou. Se via, se o homem dera de obrar, mesmo permeando para a cela, que se sujava, as caçoadas constavam de querer ver aquilo. Daí o cachorro, por resguardo de seu dono, agrediu os cavaleiros, com o qual a latição dele e os arreganhos, os cavalos de uns desgostavam e se empinavam por rebuliço. O homem mesmo era que se franzia, no não dizer, não desbobeava. Ah, Isabebelo, repentino relembrei as remotas vezes, os cavalos saltando assim, os cavaleiros bramando, recordação de Zé Bebelo. Só Zé Bebelo servia para apurar um impedimento desses no deslindar. Onde ele? E foi aí, então que estouradamente achei, fortes ideias. Rapatrás, fazendo meu cavalo também se arquear e empinar as patas, eu disse que bradei no entusiasmento daqueles mesmos de Zé Bebelo, a fala igual a de Zé Bebelo no baralhada em pompa dos animais, a ricrinas na roubagem de arruaça, eu pronunciei, rai a puta, pô, não tenho que matar esse desgraçado, porque minha palavra prenhada não foi com ele, quem eu vi primeiro e avistei foi esse cachorrinho. Só um assarapanto de silêncio. Daí me vivavam. Todos entenderam, me admiraram. Há tanto que sei. Agora eu digo ao Senhor, dele, do demo, naquele instante, agora era eu quem ria. Ei, gente, segura o cão. Dei ordem. Num tempo a cachorrinha estava pega, se esbrabejava. No que uma peia, um laço ou um cabresto eram desconformes para isso. Então o pacamã de presas e o giribibe arrumaram uma jarda de fina corda. Com ela se amarrou o bichinho num pé de aça leitão. Não deixem ela uivar, não deixem ela uivar. Foi o que o cego Borromeu disse. Pelo modo, ele tinha medo de uivado de cachorro. Ah, bom, cachorro a gente enforca. O menino Guirigó deu atrevimento de ensinar. Mandei que esse menino fosse para mais longe, perder as influências. Deram uma palmada na anca do cavalo dele, que o João Vaqueiro puxou para ir exilar os dois em boa conveniente distância.
Então vou parar por aqui porque essa leitura tá muito forte hoje. E a gente continua no próximo vídeo, lendo Grande Sertão Veredas.